Irmãos, vamos mais uma vez orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. O texto proposto está aí, Marcos 16, e depois nós vamos também ler João 13, 16. Mas primeiro, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por tudo, e agora neste momento que estamos diante da Tua igreja, queremos falar aos nossos corações, mas seguindo a Tua orientação, Deus, o discernimento do Teu Espírito. Retira a vaidade, retira o eu, retira o homem, e que o Senhor se apresente com poder e graça sobre cada um de nós em nossos corações. Abençoa esta manhã, Deus. Alimenta o Teu povo, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Marcos 16... nós vamos contemplar nesse texto a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler apenas até o versículo 8, que é o ponto central do nosso estudo hoje. Depois nós vamos lá para também o Evangelho de João. Nos fala assim a palavra de Deus. Passado o sábado, então, o sábado já tinha sido vencido. Quem esteve aqui conosco na sexta-feira, tanto na quinta quanto na sexta nós falamos, praticamente no finalzinho da palavra, que a morte de Cristo, após o tetelestai, está consumado, surgiu no coração de todos nós um silêncio. Um silêncio. Silêncio que gerou dúvida. Para alguns gerou desespero, para outros foi gerado medo. Não é isso? Essa foi a situação que se apresentou após a crucificação de Cristo, quando às 15 horas da tarde, o Senhor Jesus pronuncia a sua última palavra da cruz e diz: está consumado, tetelestai. O silêncio. E sempre nessa data nós pedimos à igreja que após este momento, até nesta manhã, pudesse refletir. Se fôssemos nós ali, testemunha desta cena da crucificação, o que nós faríamos após o atestado de óbito do Senhor Jesus na cruz? Porque quando nós falamos que quando a pessoa era pendurada na cruz, para aquela pessoa pendurada a esperança de salvação, de vida desaparecia, a morte era uma certeza. Poderia durar, no caso de Jesus, 6 horas, no caso de outras, 12 horas, 13 horas, 14 horas, mas a morte viria. Era a cena, né, de morte estabelecida ali pelo governo romano, a cruz romana. O que você faria? E eu pergunto agora, o que você fez de sexta-feira, das 15 horas, quando o atestado de óbito do Senhor Jesus foi anunciado? O que você fez? Para onde você foi? Qual foi a sua principal ocupação? O que de fato você priorizou nessas horas? Se nós olharmos para o histórico dos discípulos, talvez nós, nesse período, nos assemelhamos a eles, mesmo sabendo que agora nós temos certeza da ressurreição de Cristo. Naquele momento, eles não tinham. Eles tinham a palavra, ele tinha a promessa, mas essa promessa ainda não tinha sido cumprida. Porque uma coisa, eles perceberem no caminhar do Senhor Jesus na terra, Jesus ressuscitando mortos, mas agora, quem ressuscitaria Jesus? Aquele que diz: Lázaro, vem para fora. Agora é aquele que está no túmulo. Quem poderia dizer: Jesus, vem para fora? Nenhum discípulo se apresentou com tanta audácia. Nenhum deles chegou diante do túmulo de José de Arimateia, e era conhecido deles o local do sepultamento do Senhor Jesus, que nós vamos ver isso no fato narrado, né, de Marcos 16. E mesmo assim eles buscaram caminhos contrários ao túmulo. Não foram ao túmulo. Ninguém ousou em dizer: Jesus, vem para fora. O que nós faríamos, irmãos? Mas hoje nós chegamos a uma verdade que é evidenciada nas Sagradas Escrituras. Primeiro, porque nós cremos de forma contundente, né, verdadeira, neste documento santo que retrata a ressurreição de Cristo. Nós cremos por ação do Espírito Santo.
Depois nós cremos também que uma vez quando nós tomamos conhecimento desse texto e da palavra, nós temos a ação do Espírito Santo que sela esta verdade em nossos corações, porque eu quero crer que não apenas eu e você que lemos essa palavra e já ouvimos essa palavra, muitos já ouviram, muitos já leram, mas poucos creem, poucos vivenciam e creem nesta verdade. Então eu tenho duas formas de crer. Primeiro, de uma forma contundente, direta e objetiva, a fé objetiva, que é através da palavra de Deus, que está aqui nas minhas mãos e nas suas mãos. Segundo, de forma subjetiva, quando eu creio que pela ação do Espírito Santo, onde eu fui impulsionado a crer, esta palavra se tornou verdade em meu coração. Por isso que ela faz diferença na minha vida. Por isso que ela é verdade da minha vida. Por isso que ela é, como nós, bons presbiterianos dizemos, nossa regra de fé e prática. Mas houve um interregno da crucificação até a ressurreição, que esta verdade ainda não era totalmente plena no coração do colégio dos discípulos do Senhor Jesus. Isso veio acontecer depois. Então, passando o sábado, não sei como você viveu essas horas, mas graças a Deus que você está aqui, na beirada do túmulo, contemplando ele vazio. Você venceu o sábado da dúvida, o sábado do medo, o sábado sem esperança, e chegou agora diante do túmulo, e o está vendo e presenciando ele vazio. Que privilégio dessas mulheres. Olha o texto: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, hoje, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então elas sabiam, conheciam, sabiam o endereço, sabiam como chegar até aquele endereço onde Jesus, o corpo de Jesus, foi sepultado. Diziam umas às outras. Aí você vai prestar atenção numa coisa interessante. O que está escrito aí, igreja? Quem dá? É uma pergunta. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? O que isso fala para você, essa pergunta? Pensa bem nessa cena. Você está indo ao túmulo do Senhor Jesus com mais duas pessoas ao seu lado. E há uma preocupação no seu coração. Você quer cumprir um ritual judaico que está ali. Eles querem fazer, levar os aromas, comprar ali os ingredientes. Eles têm no seu coração a vontade, um desejo. Qual era a vontade dessas mulheres? Qual era o desejo dela? O que elas queriam ali satisfazer o seu coração? Encontrar um corpo e embalsamá-lo. Era assim. Esse era o desejo, esse era o objetivo. Mas elas tinham um problema. Qual é o problema? A pedra. Então presumo que 3 mulheres não conseguiriam remover o quê? A pedra. E qual era a dúvida dela? Como que nós vamos realizar esse ritual tradicional? Quem vai remover a pedra? Então, 2 questões. Primeiro, elas não tinham também convicção da ressurreição. Elas não tinham. Elas estavam ali, indo no primeiro momento, tendo no seu coração a certeza que iria encontrar um corpo sepultado. Não é isso? Segunda preocupação: quem vai remover a pedra? Nós não vamos conseguir fazer isso. E aí eu abro um parêntese e quero te dizer, se eu não falar um pouco mais na frente, eu já adianto essa parte, né? É que esta fala das mulheres me traz uma resposta no meu coração. E qual é a resposta que traz ao meu coração? É porque na ressurreição de Cristo, todo o seu processo da crucificação até a ressurreição, não poderia em nenhum momento existir uma ação humana, carnal, visível. Mesmo que para isso tivéssemos um desejo de ali realizar um ritual, e este ritual seria no corpo de Cristo,
mas havia uma barreira, que era a pedra. E ela já tinha essa preocupação: quem vai nos remover a pedra? Elas não teriam condições para fazer isso. E que se elas tivessem, e isso fosse feito, haveria uma interferência do processo da ressurreição de Cristo, movida e executada exclusivamente por Deus. Então a ressurreição de Cristo não poderia ser ali envenenada, quem sabe ali, como é que eu vou falar, como contaminada pelas mãos de qualquer ser humano. Em nenhum momento você vai ver isso. O único gesto humano neste processo foi o gesto de José de Arimateia, que foi lá, pediu o corpo, retirou o corpo e sepultou o corpo e colocou a pedra. Daí por diante, tudo estava nas mãos de Deus. Primeiro, que as mulheres não conseguiriam remover a pedra. Segundo, que aquela pedra estava extremamente vigiada pelo exército romano. Terceiro, porque a ação da ressurreição era exclusividade de Deus. E quarto, nenhum homem, nenhuma mulher naquele momento poderia chegar diante do túmulo e dizer: Jesus, sai para fora. Essa voz veio dos céus, veio da parte de Deus. Jesus ouviu. E se nós seguirmos as narrativas do Evangelho, é tão precioso, tão detalhista, que nem para dobrar os lençóis de Jesus no túmulo, o homem entrou para fazer. Desculpe, Saf, vocês não foram lá dobrar o lençol de Jesus. O próprio Jesus, ou alguém da parte dos céus, veio e dobrou o lençol e deixou direitinho ali, segundo a tradição. Quando Jesus é lançado ao túmulo, os céus descem ao túmulo e o abraça. Uma ação plena de Deus, da vontade de Deus. O texto continua: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava o quê, igreja? Removida. Opa, problema resolvido. Pois era muito o quê? Grande. Entrando no túmulo, viram um jovem o quê? Assentado no túmulo. Viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e ao mesmo tempo ficaram ali com medo, atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Então aquela visão celestial traz uma notícia nova, apaga aquela pretensão inicial de ali fazer aquele ritual no corpo de Jesus, né? Ungir o corpo do Senhor Jesus, porque o corpo não estava mais ali, mas recebe uma notícia: ele ressuscitou. Recebe a notícia: ele ressuscitou. Não vos atemorize, ou seja, tira o medo. Jesus ressuscitou. E agora, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Interessante quando a palavra frisa Pedro, o alvo também era Pedro, que ele vai adiante, ou seja, Jesus vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, se eles esqueceram, lembre-lhes de novo, que conforme Jesus anunciou, ele vai estar ali na Galiléia diante de vós após a sua ressurreição. E saindo elas, olha o termo que está dizendo, irmãos: fugiram. Quando esse termo aparece, o que nós pensamos? Que mesmo aquela fala tranquilizadora, suave, dentro do túmulo: olha, veja, não está mais aqui, ressuscitou. O medo ainda estava presente no coração das mulheres. Elas fugiram. Os irmãos conseguem perceber como que o processo da aceitação, da convicção da salvação,
da convicção no Cristo vivo e ressurreto, jamais poderá estar ao alcance das mãos e dos sentimentos gerados pelos nossos próprios corações? Porque se fosse assim, creio eu, e humildemente eu peço licença à igreja para dizer isso, ninguém conseguiria chegar a Deus. Porque o sobrenatural assusta. E mesmo sendo um sobrenatural diante de alguém que veio do céu, que era do céu, que dá a mensagem que estava sendo profetizada, que ele não está aqui, ressuscitou, elas saem, elas fogem daquele lugar. Vai adiante, mas com temor e medo. Porque se depender de nós mesmos para crer na ressurreição, nós teríamos mais medo e pavor. E receberíamos essa história como uma história macabra, ao invés de recebermos essa história de forma celestial, verdadeira, como benéfica, maravilhosa, da ressurreição de Cristo verdadeiramente. Se não é a ação do Espírito Santo no seu e no meu coração, eu não poderia crer nessa história. Fugiram de medo, mesmo os seus olhos confirmando a veracidade do milagre de Cristo. E ele diz mais: e saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e medo, e de assombro, e de medo nada disseram. Por isso agora nós vamos, irmãos, mais uma vez, lá na frente, no próximo texto, que é João 20. João 20, abra sua Bíblia, a palavra de Deus está em suas mãos. Mais uma vez nós vamos presenciar a ressurreição de Cristo, né? A partir do verso 13. Que nos fala assim: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé. O que acontece à igreja? Não reconheceu. Esse hábito de não reconhecer Jesus pode estar hoje no meu e no seu coração. Nós vamos ver isso mais à frente com Tomé. Um pouquinho mais na frente. Vocês lembram qual foi a exclamação de Tomé? Hein? O que Tomé falou quando recebeu essa notícia? Lembra aí, igreja? Se eu não ver e não tocar as feridas, as marcas da cruz, estou fora. Não creio. Olha bem que nós, mais uma vez eu quero frisar, se não é a ação do Senhor, do Espírito Santo, assim como Deus agiu no túmulo e fez com que Cristo ressuscitasse, se Deus não agir no túmulo do seu coração, a vida em Cristo não será uma verdade da sua existência. Elas estavam vendo Jesus. João é mais preciso, direto a esta narrativa. Não era mais alguém vestido de branco, sentado ao lado direito do túmulo, vazio. Mas agora ele especifica e mostra, era quem estava ali com elas? Jesus. E o que aconteceu no coração daquelas mulheres, quando recebe a visão de Cristo ressuscitado, com a primeira reação? O que diz o texto? Medo. Algo mais profundo ainda, o quê? Não reconheceu Jesus. E olhou para dentro do túmulo. Viu os anjos, né? A partir do verso 13, estou lendo o texto errado. Então lhe perguntaram à mulher: por que levaram meu Senhor? Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não o quê? Reconheceu que era Jesus. Aí Jesus vai ter um diálogo. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Então o choro era uma verdade. Que choro era da mulher? Porque ela tinha ido lá fazer um ritual, tinha uma preocupação, quem poderia tirar a pedra, e quando elas veem que esse problema já estava resolvido, o caminho estava livre
para fazer ali o ritual, ungir o corpo do Senhor Jesus, elas têm uma surpresa, o corpo não estava lá. A ausência do corpo e a impossibilidade de realizar o ritual traz choro. A sua reação é chorar, porque não acharam o corpo de Jesus. Ah, queridos, se elas tivessem achado o corpo do Senhor Jesus, quem estaria chorando hoje seria eu e você. Eu e você, nós estaríamos chorando. Porque Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, como nós somos? Em vão, nossa fé, é um texto, qual outro texto? Somos muito o quê? Miseráveis. Seria uma miséria a nossa vida. E eu não penso em atitudes diante da miséria que não seja choro e lamento, e ficar todo dia esperando algo que venha mudar a nossa existência, a nossa rotina. Elas estavam chorando porque não acharam o corpo de Jesus e queria ali prestar um ritual, ungir o corpo de Jesus. Mas eu digo, se tivesse achado o corpo de Cristo, quem estaria chorando seria eu e você. Porque a esperança não teria razão no nosso coração. E cada dia que a nossa vida vai existindo e vamos caminhando, a morte vai se aproximando, como dizia pastor Pedrinho, né? A senha está chegando, nós iríamos viver cada vez mais atemorizado ao choro, ao pranto, às dúvidas, à incerteza, ao medo, porque era total e seria total ausência de esperança. Por isso que o Senhor Jesus ressuscitou e a pedra foi o quê? Removida. Elas estavam chorando, irmãos. Ela responde ao Senhor Jesus, né? Por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser quem? Jardineiro. Eu não sei como tentei assim descobrir alguma novidade sobre jardineiro em cemitério. Eu não consegui descobrir. Talvez seria um ritual do templo, né? Lá da geografia dos túmulos, diante de algumas árvores, algumas plantas, ser uma rotina da presença de alguém que cuidava daquele ambiente ali. O respeito aos mortos sempre foram assim algo importante, né, na história da humanidade, principalmente diante do povo judeu. Não é isso? Mas o que nos leva a crer que essa figura do jardineiro era algo comum ali naquela região, e principalmente no cemitério. E agora, olha, irmãos, elas conversaram com Jesus e confundiram Jesus com quem? Com quem que você confundiu Jesus já? Você estava diante dele e o confundiu. Elas confundiram com o jardineiro. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes quando nós estamos encharcados de lamento, de dor, de notícias que provocam tragédias, nós, no meio da turbulência, do mar agitado, da negritude do nosso dia, e que vem trazendo e sendo conduzida a nossa alma, diante desse pavor que toma conta de todo o nosso ser, nós não conseguimos enxergar Jesus. Houve outro momento também com Jesus assim. Vocês lembram? Ainda quando ele caminhava com os discípulos? Vou dar uma chance, uma pequena dica. Também, eu quero outro. Quando ele caminhava ainda aqui. Antes. O mar começou a ficar revoltado. Alguém vem caminhando sobre as águas. Os discípulos olharam. É um fantasma. É um fantasma. Mais uma vez a presença do sobrenatural, a presença de Cristo, o discípulo na angústia da tormenta, da dor, não consegue perceber e reconhecer o seu Salvador. Isso pode acontecer com você e comigo.
Jesus está tão próximo de nós, dando sinais do seu poder, conversando conosco, demonstrando todo o teu amor e a tua graça e a tua compaixão, mas as tormentas, dificuldades, as notícias não são boas e a gente não consegue enxergar Jesus e confundimos Jesus com o psicólogo, confundimos Jesus com o médico, confundimos Jesus com o parente, com o amigo, mas não conseguimos enxergar a veracidade da sua presença em nossas vidas. Ela conversa com o jardineiro. Nada contra o jardineiro, pelo contrário. Supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. O que está faltando nessa cruz, irmãos? O que está faltando aqui, irmãos? O corpo de Cristo. As irmãs estavam tomadas com tanto temor e pavor, que se dependesse delas, Jesus ainda continuaria aqui. Me diga onde ela está. Me diga se tu o tiraste. Dize-me onde o puseste. E eu o quê? O levarei. Elas ainda não tinham entendido a mensagem da cruz. Elas ainda não tinham entendido por que a pedra foi removida. Me diga onde ele está. O Senhor tirou o corpo dele? Eu o levarei de volta. Sepultarei de novo. Quem sabe, falo eu, longe de estar buscando algo na palavra da Escritura, pelo que eu vou falar. Quem sabe elas tinham um segredo lá dos egípcios para mumificar. Entende? Eu sei o segredo que hoje todo mundo ainda não descobriu, é certinho como que era aquele processo da mumificação. Quem sabe elas tinham isso e aquelas ervas que estavam em suas mãos poderiam fazer com que o corpo de Cristo permanecesse para sempre. Aí eu volto a dizer, nós estaríamos chorando hoje de novo. E muitas vezes acontece isso. Você, para crer no sobrenatural, na manifestação de Deus, você precisa ver para crer. E aquelas mulheres não estavam preocupadas no primeiro momento se o milagre, se a profecia tinha se cumprido. O que elas estavam preocupadas era com o seu amor, com a sua ternura com a pessoa de Cristo e queriam ser ali extremamente positivas no sentido de realizar um ritual, e este ritual não fazia com que elas pudessem ver um novo. Que novo era esse? Que Cristo ressuscitou e o seu corpo não mais pertencia à terra e agora pertencia aos céus. A palavra de Deus, ela traz mel para nós, sabor gostoso, porque nós podemos aqui entrar por elas e com a ação do Espírito Santo, descobrir algo que no momento passado compreendemos o que aconteceu e hoje trazer experiência e ensinamentos para nossas vidas. Então, quando você estiver passando por turbulências, por fortes emoções, por crises existenciais terríveis, não esqueça que Jesus ressuscitou e Ele está conversando com você. Ele está falando com você. Ele existe. Ele se faz presente. E digo mais, pode ser na porta de um túmulo, Jesus está lá. Rui, pode ser na porta lá do Cias, Jesus está lá. Pode ser na porta da sua casa, nos umbrais da sua casa, Jesus está lá. Pode ser aonde você estiver, cercado ou não de malfeitores, correndo riscos sem precedentes. Não feche os teus olhos para a verdade que se apresenta, que é um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Por isso que a pedra foi o quê? Removida pelos céus. Porque aquelas mulheres não conseguiriam remover, e elas estariam chorando na beirada do túmulo, e me perdoe o exagero, até hoje.
porque elas não conseguiriam remover e ver o milagre. Por isso que a pedra foi removida. Não foi, igreja do Senhor Jesus, igreja do Deus vivo, a pedra, Carlinhos, foi removida, não foi para que Jesus saísse. Porque ele poderia sair até com a pedra no lugar. Amém? Poderia ou não? Se as mulheres chegassem lá perto e tivessem um lugar, Jesus já estaria por fora há muito tempo. Então eu percebo que a pedra não foi removida para Jesus. Difícil falar isso, que a gente não está compreendendo onde o pastor quer chegar, né? Não é isso? A pedra foi removida para as mulheres entrarem, para elas testificarem que Jesus ressuscitou. A barreira foi removida, a dificuldade foi sanada, o problema foi resolvido, a dúvida foi retirada, a pedra pelos céus foram removida, para que nós adentrássemos e com os nossos olhos, os olhos da fé que hoje nós temos, pudéssemos contemplar o túmulo vazio e perceber que Jesus ressuscitou. Neste momento tão importante das mulheres, ali diante do túmulo, eu me regozijo no Senhor, e me faço presente naquele momento, sem resistência ao chamado da ressurreição, e ouço a voz do meu mestre dizendo: vinde e vede, ele não está mais aqui. Vá, ele está adiante, ele vai te encontrar na Galileia, ele já me encontrou na Galileia da minha vida, e agora nesta Galileia que ele se faz presente na minha vida, há uma promessa que o meu túmulo não ficará vazio. Por que não ficará vazio o meu túmulo, igreja? Por quê? Porque eu creio na ressurreição de Cristo. Isso foi revelado a mim por obra do Espírito Santo de Deus. Isso traz esperança. Então eu faço um pedido a esta igreja nesta manhã, para que nós possamos encerrar este momento tão maravilhoso. No dia que os irmãos contemplarem a minha morte, o meu corpo presente, levarem ele à sepultura, não compre nenhuma erva, nenhum material para ungir o meu corpo, porque o meu corpo não ficará para sempre. Eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna, e creio que Jesus, por Ele só, tudo por Ele e para Ele, com obra tremenda da ação do Senhor, removeu todas as pedras da minha existência, para que eu pudesse crer nesta verdade absoluta do reino, que o túmulo do Senhor Jesus está vazio, o meu túmulo também estará vazio, para todo o sempre, para todo sempre, porque eu creio na ressurreição. Por isso, nesta manhã eu encerro, irmãos, respondendo a pergunta: por que o túmulo, por que a pedra foi retirada? Por que, irmãos? Por que a pedra foi retirada? Para que você entrasse no túmulo e testemunhasse que ele está vazio. Feche seus olhos. Será que existe uma pedra da incredulidade no seu coração ainda? Existe uma pedra da incredulidade no seu coração ainda, querido? Jesus quer remover nesta manhã. Existe uma pedra do medo, do receio? Jesus quer remover nesta manhã. Existe uma pedra que você está vivendo um momento tão crítico na sua vida, tão difícil, quem sabe por questões de doença, quem sabe por questões financeiras, quem sabe um problema conjugal, um problema com o filho, quem sabe um medo da sociedade, e tudo isso tem sido aguçado no seu coração de tal forma
que tem provocado uma pedra que você não consegue remover e não consegue enxergar Jesus conversando com você nesta manhã aí, agora no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, querido, o túmulo está vazio e a pedra foi retirada para você entrar e contemplar a glória de Deus, conversar com Jesus e continuar caminhando para o destino que Ele preparou para você, para nós. E aonde Ele estaria? Vai até Galileia e diga a Pedro e os demais que eu estarei lá com eles. E Jesus fala nesta manhã ao seu coração: continue caminhando para a Galileia eterna, aonde eu estarei com você, coloque o seu nome, e com todo Israel de Deus, que viveu antes de mim, durante e depois da minha ressurreição, para todo sempre. Esta é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. A pedra foi removida para que a igreja caminhe em direção aos céus e encontre com o seu Senhor vivo e ressurreto para toda a eternidade. Glória a Deus. Senhor Jesus, olha para o teu povo nesta manhã, Senhor, não somente aqui neste santo lugar, aonde, Deus, o teu povo estiver reunido neste momento, Deus, se existe alguma pedra que ainda possa provocar choro e lamento, pensando, Deus, que o milagre não aconteceu, que a ressurreição não aconteceu, que o seu corpo ainda está, Deus, no sepulcro, em nome do Senhor Jesus, que esta incredulidade caia por terra, e a ação plena do teu Espírito venha revelar em nós que Cristo vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu que nos criou, ó Jesus, venha sobre nós e remova o medo, o receio, nos devolva a esperança, ó Deus. E se os nossos olhos não conseguem Te enxergar, se os nossos ouvidos não conseguem Te ouvir, Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, que essas barreiras, essas pedras sejam removidas, e somente a Tua voz e a percepção da Tua presença sejam a verdade na minha vida e na vida do Teu povo aqui presente e em todos os cantos da terra. Que se nós chorarmos, Deus, seja um choro de alegria, seja um choro de contemplação, seja um choro, Deus, de verdade e realidade, de que o Senhor existe e vê e vive e reina para todo sempre sobre nós, e está à nossa frente, rumo a Galileia, para nos encontrar para toda a eternidade. Oh Jesus, que manhã, que momento exclusivo, especial que o Senhor nos permite, sentar à Tua mesa e ouvir a Tua palavra, e acender a chama da nossa fé, e renovar as nossas esperanças, aguardando o grande dia do Senhor, que acontecerá em breve para todos nós. E hoje, pela fé, Deus, nós Te enxergamos, mas haverá um momento que nós vamos Te ver com os nossos próprios olhos, como Tu és, para todo sempre. Remova as pedras, Senhor, remova as pedras, conduz o Teu povo, pastoreia o Teu povo, renova a nossa esperança, aumenta a nossa fé, até a Tua volta, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus e a consolação tão especial e necessária do Espírito Santo de Deus, e a certeza da salvação em Cristo Jesus, e a certeza que cremos que o túmulo está vazio, e diante da certeza e confirmação da Tua volta, ó Deus, abençoa e guarda o Teu povo até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém.